Nós vamos dar continuidade à primeira parte da aula Pesquisa Bibliográfica Métodos, certo? E hoje, no caso, a gente vai trazer de volta a estratégia PICOTS, né? Para o contexto de pesquisa bibliográfica, certo? Não de pesquisa científica. Então, aquela PICOTS que eu pedi para vocês fazerem em um P de população, né? Que era para traçar uma população e de intervenção. O C de comparação, que aqui a gente não vai levar muito em conta, certo? Vamos deixar de lado um pouco a comparação. E o O de outcome, que significa resultado, né? Ou variável. Então, a gente vai ver que dentro de cada uma dessas letras, né, do acrônimo, a gente vai ter um descritor, certo? Eu não sei se alguém conhece a plataforma de descritores em ciências da saúde. Então, essa plataforma ela abrange termos que a gente utiliza para pesquisar nas bases de dados um artigo científico, certo? São termos mais universais que são usados em várias bibliotecas virtuais, né? Só para a gente entender, uma base de dados é uma biblioteca virtual onde eu encontro artigos. Na biblioteca mesmo a gente vai para pegar um livro, né? Na biblioteca virtual, a base de dados a gente vai para encontrar um artigo, certo? Então é uma biblioteca virtual. E aí o DEX ele descreve o descritor, não é bem redundante, mas ele define os descritores como termos ou expressões que provêm os meios principais de acesso por assunto para a unidade bibliográfica. Aqui está meio complicada essa definição, né? Mas vamos entender. Ele provém um meio principal de acesso, ou seja, aquele descritor, ele vai me fazer ir até o assunto que eu quero na unidade bibliográfica que eu vou pesquisar, que poderia ser a base de dados, né? Essa unidade bibliográfica. Então, é esse conjunto de termos e definições que vão me levar até o assunto do artigo que eu quero. O assunto. O objeto de estudo, não é isso? Até o artigo com o assunto que eu quero abordar, certo? Então, aqui, o DEX ele tem uma parceria com o MESH. O DEX é descritores em português, na língua portuguesa, mas ele tem uma associação com o MESH, que são descritores na língua inglesa, certo? Então, a gente, dentro do MESH, a gente vai encontrar o termo em português, em inglês, espanhol e francês. Então, no idioma que a gente quiser pesquisar, a gente consegue copiar e colar esse termo na base de dados para encontrar o artigo. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas a linguagem da ciência, ela é inglesa, né? Então, assim, o que a gente encontra de qualidade hoje, publicado em inglês. Pesquisadores brasileiros, que são pesquisadores reconhecidos, eles publicam em inglês. Então, é uma linguagem universal, né? Então, é importante, assim, a gente não necessariamente dominar o inglês, mas, assim, a gente saber algumas técnicas de tradução, né? A gente já tem hoje como traduzir uma página, como tem aplicativos para traduzir artigos, certo? Então, a gente tem que ter um pouco de familiaridade com esses termos que eu vou apresentar hoje para vocês. Primeiro, a gente vai aqui no 10. Aí é uma plataforma, certo? E aqui a gente vai colocar um termo, por exemplo, do P, que é participantes, né? População. Eu posso colocar aqui síndrome de Down, por exemplo. E aqui vai aparecer para mim, vocês estão vendo? O descritor em português e em inglês. E vai aparecer termos alternativos também. Certo? Que é a trissomia do 21, trissomia do cromossomo 21. E aqui no identificador único, a gente vai direto para o MESH, certo? Que é o que faz parceria com o DEX, que é um descritor em inglês. Lá a gente vai encontrar também os termos relativos, né? Em inglês também, certo? Então aqui tem o MESH também, né? Que é um sistema de metadados médicos em língua inglesa, dizendo respeito à nomenclatura e baseando na indexação de artigos no campo da ciência da saúde. Então o MESH ele é muito usado mais dentro do campo da saúde, mas a gente vai encontrar também escritores de pedagogia e serviço social, certo? E a relação dele é mais com o PubMed, que é uma plataforma também, uma biblioteca virtual, que contém artigos na área de saúde. Eu vou mostrar aqui o MESH para vocês.
Aqui é a plataforma, certo? Aí aqui você tem que pesquisar realmente em inglês, né? Vou colocar aqui só para vocês verem. Mas se vocês quiserem, já ir colocando aí no celular de vocês, certo? Index, para vocês irem dando uma mexida, pesquisando alguns termos. Vocês estão aí com a estratégia Pico? Aí agora vocês vão lá no Dex. Vocês vão colocar a doença que vocês estão, enfim, a transtorno, certo? Ou a doença que vocês querem trabalhar, né, na população. Pronto, aí você pesquisa lá deficiência intelectual, certo? Para encontrar o termo. Aí eu quero que vocês anotem esse termo em inglês, certo? Anotem em inglês. Posso tentar te fazer, porque o meu celular vai ser sem Esses escritores são tipo palavra-chave que você vai precisar o que você viu. Sim. Sim. Exatamente. Vocês encontraram os termos? Termo em inglês. Não, tem um descritivo. Aí, ó, no Dex, gente, tem a parte termo em inglês, certo? Aí só tem termo em português, termo em inglês, em francês. Mas assim, vocês vão começar a inglês, não, em português. É
para escrever o termo em inglês. É isso que a gente está fazendo, para escrever. Não, você escreve em português. Você vai trabalhar o termo em inglês. Mas é escreve em português. Gente, no Dexad você bota o termo em português. Aí vai dar o termo em inglês. Já encontrou aqui. Só escreve esse telemark, aparece várias línguas. Aí em inglês aí Ctrl+C e olhar, só clica. Quando a gente vai para aquele em inglês, o termo em inglês que já aparece no Pode só um. Eu sei que é um trabalho. aí clica no em cima do inglês, já aparece. Não, já tem aí. Eu sei. Não, mas aí pode deixar assim. Não, pode usar em português. Você pode usar em português. Aí ele que vai dar o desenho. Você vai escrever esse descritor aí em inglês. Você pode entender, botar em inglês para o Todo mundo encontrou, gente? Vamos lá, vamos dar oportunidade. Aqui você escreve. Para os atletas. Aqui, ó, você escreve. Esse aqui. Vocês têm o I aí de intervenção. Todo mundo tem o I de intervenção, né? Ele na própria plataforma fazendo. Não, o pico que eu pedi para construir na última aula. Aí pesquisa também, certo? O I de intervenção. Se não conseguir encontrar, vocês perguntam. Lá mesmo, não tem um código de intervenção, né? No mesmo lugar lá no português. Não precisa, só precisa botar o nome da intervenção em português, certo? O nome da sua intervenção, se é fisioterapia, doutor, enfim. Se é alguma técnica de pedagogia, certo? A mesma coisa, só mudando o termo agora. Agora vocês vão usar a intervenção em vez de a população. Isso, a sua, de vocês. Então, o quê? Como é que se escreve método de quê?
Aqui eu botei leitura e escrita. Intervenção dessa. Aí você, assim, aqui é um pouco difícil de encontrar, certo? Aí você segmenta um pouco, botar aumentativo para ver se o jogo vai pesquisando, entendeu? Aqui não tem. Bota comunicação. Eu encontrei, é aquela comunicação alternativa aumentada. Só comunicação é aparecer. Apareceu. Comunicação alternativa também aparece. Comunicação alternativa. Mas você pesquisou o ponto. Sim, não aumentativo. Dessa minha interpretação. Bota a memória. Aí você vai pesquisar. Social e isso. Vem, professora. Mas assim, você colocar participação mais do que uma ideia, né? É o pedagógico, não é isso? A pedagogia. Porque deve ser uma coisa muito específica, sabe? Aí talvez a gente tenha uma alfabetização aqui. Ensino social e inclusivo. Acho que essa seria a comunicação social. Inclusão social. Incluir a educação pertenência. Porque não tem esse método específico do escritor. Mas você pode colocar uma alfabetização, né? Onde está a fala de amarelo? Você pode usar esse escritor, pode definir esse técnico. Encontraram, gente? Encontraram a... Aí a gente vai fazer. Peraí, eu só vou fazer só uma demonstração aqui, certo? Todo mundo prestar atenção aqui no slide? Pronto, vai. Lave aí. Vamos prestar atenção no slide? Eu vou fazer uma demonstração, será? Eu estou pedindo para vocês pesquisarem sobre escritores para a gente formar a nossa estratégia de busca. A estratégia de busca é o que a gente usa para pesquisar na base de dados, na biblioteca virtual, certo? Então aqui eu tenho alguns descritores, eu formei um pico aqui com as áreas que a gente está vendo aqui, né? Por exemplo, criança com deficiência intelectual, child exception. Então tem o descritor em português e em inglês, aqui todos esses eu pesquisei lá no 10, certo? Deficiência intelectual, pessoas com deficiência, síndrome de Down. Aqui na intervenção eu fui mais generalista, coloquei ensino, serviço de fisioterapia, serviço social. E aqui coloquei o descritor para passeio, certo? Quando a gente quiser pesquisar um artigo que tenha comparação com o placebo, certo? Para a gente usar esse descritor. E o resultado, eu botei consciência metacognitiva, desempenho psicomotor, inclusão social, comunicação não verbal, certo? Para abranger mais todas as profissões. E aqui também, dentro da estratégia de busca, a gente tem os operadores booleanos, que são AND, NOT ou OR, certo?
e, não e ou. Né? O end, eu coloquei aqui, o end é para termos, para eu separar um termo do outro. Certo? Então aqui em end eu coloquei, por exemplo, esquema corporal e sentidos, que eu acho que a área de pedagogia vocês usam, né? Então aqui dentro da estratégia de busca, a gente separa, por exemplo, o P de população, que eu coloquei aqui demência, doença de Alzheimer, certo? Com a intervenção, que é a que eu coloquei trem de balanço, trem de equilíbrio, quer dizer, tarefa dupla, certo? Então, ele vai separar o meu P do meu I, do meu resultado, certo? Dentro da estratégia de busca. O NOT é aquilo que eu não quero. Por exemplo, agulhamento seco e acupuntura são duas coisas muito similares. Usa a mesma agulha, só que agulhamento seco é no músculo, acupuntura, sector do sistema, que é na pele. Então, o NOT é para eu dizer assim, eu quero agulhamento seco e não acupuntura. Para a base de dados entender que eu quero só artigos com agulhamento seco, certo? E o O é quando é termos alternativos, por exemplo, comunicação aumentativa e alternativa e comunicação alternativa assistida, que é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu uso síndrome de Down e trissomia do cromossomo 21, são dois termos relativos, são dois termos similares, certo? Então é a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Eu botei 3 termos para doença de Alzheimer, demência, doença de Alzheimer e Alzheimer. E aqui tem outro conjunto com o meu I de intervenção, certo? Eu coloquei equilíbrio, quedas, controle postural, equilíbrio postural, estabilidade postural, tudo a mesma coisa. Aqui entraria mais no meu R, certo? Porque aqui está junto, não sei porquê. Mas aqui entraria mais no meu resultado, porque eu quero alcançar, né? Eu quero alcançar equilíbrio, prevenir quedas. E aqui tem mais o meu I de intervenção, que seria treino de equilíbrio, performance de equilíbrio, risco de queda, tarefa dupla, certo? Então, por exemplo, de manhã. Eu vou primeiro para a base. Então, aqui eu trouxe algumas bases de dados que eu falei para vocês que é uma biblioteca virtual, que eu não tenho livros, eu tenho artigos científicos, certo? Então, aqui uma base de dados muito utilizada em ciências da saúde, é o PubMed, certo? Ela abrange várias áreas, inclusive a pedagogia e serviço social. Só que assim, como de manhã o pessoal pesquisou, né? Tem coisas que a gente não encontra no PubMed que a gente vai encontrar no ICL. Aí, às vezes, a gente encontra no ICL e não encontra em outro, certo? Então, é bom dar uma pesquisada em um pouquinho de cada um. Aqui a gente tem essas 3 que são mais gerais para a área de saúde. A gente tem a Pedro, que é específica para a fisioterapia. Tem a Hibisco, que é mais específica para a pedagogia, para a área do ensino. E a ERIC também, bem específica para a área do ensino. Certo? Então, assim, a gente encontra coisas em todas, mas algumas são mais específicas. Certo? Então, aqui, por exemplo, no PubMed, eu vou colocar uma estratégia de busca que colocaram de manhã e a gente descobriu uma coisa que eu quero passar para vocês. Então, eu vou construir minha estratégia, certo? Vou colocar aqui, Down, síndrome. Vou botar memória, certo? Aí vocês vão ver a quantidade de artigos que vai vir para mim. Cadê? Eu tenho 1.157 artigos, certo? E alguns dos artigos vocês vão ver que tem falando sobre doença de Alzheimer e outras demências. Aqui está mais a professora que pesquisou de manhã viu que tinha muita coisa de doença de Alzheimer, certo? Então aqui eu vou usar outro operador booleano, que é o NOT. Eu vou botar NOT. Demência. E
vai reduzir para 895, certo? Mas aí eu tenho também a opção de aplicar os meus filtros. Aqui é os últimos anos da publicação. Se você quer publicação do último ano, dos 5 últimos anos, dos 10 últimos anos, certo? Eu vou botar no do último ano. Vai reduzir para 49. Vai filtrando, né? Isso. Aí aqui é a disponibilidade do texto, certo? Tem alguns artigos que só tem o resumo disponível. O texto completo é pago. Então, se você estiver disposto a pagar, tudo bem. Se você não tiver, você bota apenas aqueles que são disponíveis, né? Gratuitamente. Aqui é o tipo de estudo, certo? Que pra gente agora não tem interesse. Aqui eu posso filtrar o gênero, né? Se é masculino ou feminino. E aqui a idade. Eu vou colocar aqui adulto, certo? Então, aqui tem todas as idades, como vocês estão vendo, né? Vou aplicar. Vou reduzir para 8 artigos. Então, só para vocês entenderem que tanto essa estratégia de busca, como os operadores booleanos, como os filtros na base de dados, é para a gente filtrar o mínimo de artigos possíveis que tem o assunto que a gente quer. Certo? Aí essas aspas aqui, se a gente não colocar as aspas, vai vir vários artigos que falam sobre síndrome e não síndrome de Down. Porque quando você não bota as aspas, é como se tivesse dividido. Entende? Então vai pegar artigos com síndrome e artigos com Down. Quando eu boto Down síndrome entre aspas, vai pegar só artigos que tem síndrome de Down. Entendeu? Então aqui, ó, eu pedi para vocês pesquisarem o P de população, né? O descritor em inglês e o I de intervenção, foi isso? Aqui eu botei já a memória, eu já botei como se fosse um resultado que eu quisesse, né? Dentro da, ou seja, é como se nessa estratégia aqui eu dissesse assim, o que é que está desenvolvendo memória, o que é que está relacionado com a memória, o que está desenvolvendo memória em pessoas com síndrome de Down adultas, né? Então a estratégia de busca também de vocês, vamos fazer uma pergunta para essa base de dados, certo? Eu quero que vocês façam esse mesmo processo, vocês anotaram aí o descritor da população, vocês vão entrar no PubMed e vão colocar lá o descritor em inglês da população e foi da intervenção, não é isso que eu pedi? Vamos tentar aí para ver se retorna um artigo, certo? O controle tá aí do ar-condicionado, tá? O controle tá aí do ar-condicionado. Eu acho que tem que vir pra cá. Não, aqui não.
Aí depende da. Aí você tem que olhar para a faixa etária que você quer trabalhar. Você pode aplicar esse filtro, sabe? Coloquei, não vai aparecer não. Apareceu não? Você coloca a faixa etária toda. O índice de depressão é o que depois é uma ação. Se você não encontrar, você pode pegar o cérebro. Mas não sai nada. Aí eu vou toda vez que eu sou aí você pode botar também, assim, quando você não vai, você deve colocar no papel, escrito. Aí você copia e coloca na casa. Para completar esse tratamento. Para falar se acha que eu mais aí você pode botar bem. Tem 4 vezes. Que eu faço. Olha aí. Aí o descritor. Então eu venho pra cá, né? Viu, né? Sim, amiga. Olha, professora, vai ser É só isso, amiga. Nada mais. Professora, aí agora eu vou pra lá, você Nossa, parece vocês. Hoje eu chego
Erde, professor, a inglês, então inglês é library, inglês, apresenta Aí vai afunilando. Eu acho que sim. Vai Quem interessa Aí vai dar estudar.
Autista dele, só que em relação em comparação com o diagnóstico. Isso aí já é. E aí, gente, conseguiram? Exposição. Conseguiram entrar aí? Gente, aqui ó, gente. Oi. Vamos lá. Todo mundo conseguiu encontrar arquivo? Sim. Todo mundo conseguiu aplicar filtro? Sim. Sim. Mas no final eu filtro não apareceu mais nada. É porque não tem aplicando o seu filtro. Qual foi o filtro que você aplicou?
Ok? A gente foi no PubMed. Foi. Sim, aí o que não apareceu no caso? Quando a gente botou, veio o autismo, né, desordem, que é autístico e desenvolvimento. A gente botou Os ele, operadores, botamos com o N e com o nome. colocamos a idade de 4 a 10 anos, colocamos. Aí você vai tirando, certo? Quando você não encontra com isso, você vai tirando. O N era de quê? E na comunicação alternativa. Usaram o escritor mesmo. E o norte era de quê? O nome é porque quando Apareceu muita medicação. apareceu com relação à medicação. Aí o sul do norte, medicação. Aí não apareceu Não mais apareceu nada. não. É porque não tem um estudo especificamente com comunicação alternativa aplicativa. Aí é melhor você botar só comunicação. Você vai enxugando até aparecer, entendeu? Aí a gente pesquisou também em relação à leitura. Ou escrito na leitura. Aí foi bem, né? Apareceu uns assim. Apareceu alguns artigos. Aí colocou a questão da visão e o visual É social. porque assim, nem sempre vai vir tão enxuto. A diferença é porque no Google Acadêmico também, quando a gente coloca lá no Google Acadêmico também aparece artigos confiáveis. Eu até então usava mais o Google Acadêmico, entendeu? Eu não tinha acesso, eu nunca prestei atenção a outras plataformas, agora é que eu estou. Porque no Google Acadêmico também aparece artigos bem confiáveis. Sim, mas é porque aparecem muitos que não são. Muitos. Não, Aí é melhor Google você- Acadêmico não, Google Acadêmico é sempre fora. Não, eu sei que é certificado, mas assim, aparece, é uma plataforma muito extensa, não tem como você controlar a qualidade também. Tem muita coisa que também não tem tanta qualidade assim. Aí, então, assim, nessas bases aqui que eu trouxe, realmente existe mais. Eles indicaram justamente a Google Acadêmico. Não, é. Agora o nome. Mas se você Aí é mais assim, específico. Não, eu percebi o seguinte, mas essas plataformas, elas nos direcionam a algo mais específico. Aí eu achei legal. é porque o Google Acadêmico, é o Google Acadêmico é como o Google. Tem de tudo. O Google Acadêmico tem de tudo. Tem o que é bom, tem o que também não é tão bom assim. Entendeu? Pode ter certeza que tem o que não é tão bom. Aqui a gente tem mais uma. Nem sempre, às vezes também tem, que é mais ou menos. Mas assim, aqui a gente tem algo mais sério. Principalmente Porque assim, as eu recebi inúmeros convites para publicar. Os meus artigos que eu coloco nos congressos, eu recebo direto. Porque São Paulo. Tem muitos artigos de São Paulo. Então, necessariamente, quer ter particular. Mas assim, a questão é que hoje a facilidade é muito grande para se publicar. Então tem muita coisa que não é tão boa. Exatamente. Aqui é mais selecionado. Exatamente. Mais selecionado. Porque são de jornais. Então, o Google Acadêmico ele pega tudo isso aqui. E mais coisas que não são tão boas. Aqui é mais vem de jornais, sabe? As publicações. Então vem de assim, de periódicos que a gente chama, né, que são esses jornais que publicam mais confiáveis. Outra, nós iremos aprender como vamos poder submeter o científico. Por exemplo, eu quero escrever e submeter a uma revista científica. Assim, a ideia daqui é mais a gente trazer para o contexto clínico mesmo, ou de ação clínica, de serviço social, contexto clínico mesmo, pedagógico, de serviço social. Para a gente ver, por exemplo, na minha prática eu estou fazendo tal coisa com os meus pacientes ou com os meus atendidos. Mas será que isso é efetivo? Será que não tem mais outras coisas que são efetivas, entendeu? E para escrever e submeter? A nossa ideia aqui não é escrever artigo, por enquanto. É mais a gente trazer isso para a nossa prática de atendimento mesmo, entendeu? Isso aqui que a gente está aprendendo é para a gente poder encontrar coisas que outras pessoas fazem que são mais efetivas, entendeu? Para a gente entender. Eita, será que o que eu estou fazendo está sendo bom assim? Será que está tendo resultado? Será que está sendo usado em outros lugares do mundo que está tendo resultado? Entendeu? É que a gente ainda está nesse passo a passo para chegar lá no artigo científico, ler, avaliar a metodologia, que essa é a ideia. E a gente chegar no livro, que é o artigo científico, a gente lê, a gente avalia a qualidade. Esse livro é bom, esse livro não é, fazendo um paradoxo com o artigo científico, né? Aí o artigo científico vai trazer uma metodologia, que você vai ter que avaliar se está dentro dos padrões metodológicos, entendeu? E aí você vai poder dizer assim, se aquele artigo pode dar uma resposta ou não. Um artigo científico é como um livro que a gente compra.
gente vai pela capa, a gente vai pelo título. Mas aí quando a gente abre, muitas vezes o livro não é tão bom. Às vezes a metodologia de escrita ali do autor não é tão boa, não nos pegou tanto, entendeu? Do mesmo jeito um artigo científico. Às vezes você vai pela capa, né, que é pelo título, mas muitas vezes assim, aquela metodologia não foi tão fidedigna, entendeu? Não foi tão de qualidade. Então a gente tem que avaliar muito isso. Mas deu para fazer a pesquisa, né, gente? Deu a 2.100 artigos, eu filtrei, foi 3. Exatamente. Mas vocês entenderam que a gente usa os escritores para chegar no assunto, né? A gente colocar só uma vez, né? A gente pode colocar o. Depende, porque dentro da estratégia tem um PI, que é do participantes, população, tem o I de intervenção, tem o R de resultado, né, que é o R de Não, resultado. estou falando artigo filho. Não, exatamente. Esses Se você operadores aplicar booleanos. É os operadores booleanos. Exatamente. Então, assim, dentro da estratégia você pode botar população, entre aspas, parênteses, entre intervenção, aí entre comparação, entre resultado, entendeu? É porque Aí assim, quem aqui é não muito quer, a gente pode botar, já que não consegue. Aí o outro são termos similares também, né? Que a gente pode utilizar. Dentro desses parênteses, vocês usam termos similares. Vocês podem usar. Porque assim, tem artigo que usa autismo, aí tem outros que usam tem outros que usam transtorno do espectro autista. Mas a literatura atual. Então, assim, você botando esses termos variados, você vai conseguir pegar tudo isso. Artigos que usam os 3 termos, entendeu? Pronto, aí entender que os descritores são para a gente chegar no assunto. Tem os operadores booleanos entre um e outro, né? Entre o B, o I, o C, o O, que é de resultado. E tem os filtros na base de dados, que a gente vai aplicar para a gente ter aquela pesquisa mais, filtrar mais, né? Aquilo que realmente a gente quer, aquela coisa mais densa. Não pegar que a gente pegar 1000 artigos e avaliar qual é o que a gente quer, a gente perde muito tempo, né? Então esses filtros servem justamente para isso, para a gente chegar no artigo, no assunto que a gente realmente quer. Vocês conseguiram entender? Entendi. Então, ele encontrou. Fala aí o título do artigo. A minha questão foi sobre, eu tinha colocado famílias de crianças com deficiência intelectual, depois eu coloquei no outro social. Aí apareceu ambiente familiar, apoio social e qualidade de vida das famílias de crianças com deficiência intelectual. Está bem dentro do que você quer? Mais ou menos, mas tá. É. Eu não filmei nem tanto, É. mas eu achei bacana. Mas às vezes assim, quando a gente bota muitos escritores e a gente não encontra, a gente tem que ir enxugando até aparecer artista, entendeu? Ah, não apareceu por tudo que eu queria, mas aí eu vou enxugando, vou tirando algumas coisas e vai aparecendo. Como fez aqui, né? Ai, dá aula. Fala aí. Sou péssima com nome. O que eu pesquisei aqui foi sobre a doença cerebral. E aí, eu fui filtrando por idade, a questão da idade, o sexo, e aí foi mostrando isso. Me diz um livro de alguma aí que mais se encaixou na tua pesquisa. Foi a detecção. Saiu? Vou mostrar outra coisa para vocês. Ó, quando eu faço aqui minha pesquisa também, eu posso botar aqui, ó, em opções de amostragem, e eu posso botar abstract, que significa resumo, certo? Aí aqui vai aparecer para mim tanto o título quanto o resumo do artigo. O resumo do artigo é o quê? É um resumo da introdução dos objetivos, da metodologia e da conclusão do resultado, certo?
Então, assim, isso vai me dar uma ideia de que se aquele artigo é o que eu quero mesmo, está dentro mesmo do que A eu gente quero. tem que, justamente, o nosso foco primeiro tem que ser o abstrato. Isso, o resumo. Já Então sabe. aqui, quando você bota para aparecer na busca, você já vê o título, mais ou menos se é o que você quer, e você já parte para o resumo. E você já lê, vê se é o que você quer, se não for, você já passa para o próximo. Não precisa nem que você está clicando, entendeu? E aqui, ó, tem por exemplo, aqui tem a opção de ver o texto completo. Tá vendo nessa abinha? Aí você clica e vai aparecer o artigo completo. Você pode baixar também, tem a opção de baixar aqui. Isso, aí vai aparecer o resumo do artigo e o artigo completo, a introdução, métodos, certo? Aí, nas outras bases de dados também é mais ou menos essa metodologia, muda um pouquinho de uma para outra, que essa já que eu mostrei para vocês, né? Mas eu aconselho vocês a tirar uma foto, certo? E olhando durante a semana, dar uma mexida. Para vocês, é mais aqui é Bispo e Eric, para vocês a educação. O Eric? Eric é É Bispo. mais pedagógico, certo? É isso e o é. É Bispo também para serviço social também. Essa é Bispo também pega mais serviço social. Também, é. E esse já aqui de cima, aqui é fisioterapia, especificamente, fisioterapia. Mas eu acho que a gente tem que encontrar ainda algumas coisas. Terapia ocupacional. E essas três aqui é mais na área de saúde, certo? Só que aqui na área de saúde também vocês encontram também algumas Mas coisas. essa é boa. Pra gente, Então, usando a mesma metodologia da Fullmedo, vocês podem ir lá, dando uma olhada no filme, certo? Colocando uma estratégia de busca, do mesmo jeito que eu falei, aspas, descritor. Às vezes a gente não vai encontrar o descritor, a gente vai no tradutor e traduz para o inglês, está aqui, certo? Tem a opção de traduzir página no próprio celular, né? A gente tem a opção de traduzir página, a gente consegue traduzir, certo? Resumo, enfim. A gente vai usando essas metodologias para ir conseguindo chegar até o artigo e ler, certo? Mas deu para entender, gente, essa aula? Deu para compreender direitinho, fazer a prática? Mas qualquer dúvida, certo? Você pode disponibilizar os slides? Sim, vamos sim. E vai ficar sendo gravado também, vai colocar no YouTube da casa, certo? Aí para vocês que quiserem rever alguma coisa, vai ficar lá disponível. Oi? O WhatsApp. Não tem grupo, não. Só tem mais dos monitores mesmo, assim, de quem vai apresentar, sabe? Por enquanto. A gente vai ficar disponibilizando mesmo no curso, né? Da pedagogia, da clínica, certo?